Victor Vale deixou 50 mil reais espalhados pela mesa de centro enquanto fingia dormir no sofá de couro italiano. Os olhos semicerrados, a respiração controlada, cada músculo do corpo relaxado numa atuação perfeita. Era um teste cruel, calculado, que ele aplicava em todas as funcionárias que ousavam cruzar a porta de sua mansão no Leblon. Nenhuma havia passado. Absolutamente nenhuma. O dinheiro sempre desaparecia, e com ele qualquer resquício de esperança que Victor ainda guardava na humanidade. Mas naquela terça-feira de março, algo diferente aconteceu. Elisa Moura, 29 anos, cabelos presos num coque simples, uniforme rosa impecável, entrou na sala com o carrinho de limpeza. Viu o dinheiro. Parou. Victor sentiu o coração acelerar enquanto mantinha os olhos quase fechados. Era sempre nesse momento. O momento da verdade. O momento em que as pessoas mostravam quem realmente eram quando achavam que ninguém estava olhando. Elisa se aproximou da mesa. As mãos dela pairaram sobre as notas. Victor preparou-se para a decepção de sempre. Mas então, ela fez algo que ele jamais, em seus 38 anos de vida, em todos os seus testes meticulosos, havia presenciado. Algo tão inesperado, tão absurdamente simples e ao mesmo tempo profundo, que fez cada certeza que ele tinha sobre o mundo rachar como vidro fino. Aquela faxineira humilde, que ganhava 2 salários mínimos, que acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até ali, acabara de fazer algo que congelou Victor Vale no sofá. E o que começou como desconfiança se transformaria na história mais improvável que você vai ouvir hoje. Uma história sobre o que realmente vale na vida. E sobre como às vezes precisamos fingir dormir para finalmente acordar. Victor Vale não nasceu de gelo. Houve um tempo em que ele sorria, confiava, acreditava nas pessoas. Mas isso foi antes de Marcela. Antes de descobrir que sua noiva, 3 semanas antes do casamento, tinha desviado 12 milhões de reais da empresa dele para uma conta nas Ilhas Cayman. Junto com o sócio que Victor considerava um irmão, eles fugiram para Portugal e nunca mais voltaram. O processo judicial se arrastava há 5 anos sem solução. Mas o pior não foi perder o dinheiro, foi perder a capacidade de confiar. Desde então, nenhuma empregada conseguia permanecer em sua mansão por mais de uma semana. Victor criara um sistema. Primeiro, deixava objetos de valor espalhados. Depois, dinheiro em locais estratégicos. Observava tudo pelas câmeras de segurança. Quando flagrava qualquer deslize, por menor que fosse, demitia na hora, sem explicações, sem segunda chance. 17 funcionárias em 6 meses. Sua reputação no Rio de Janeiro era clara, o empresário de gelo que ninguém conseguia servir. A mansão de 3 andares ficava num terreno privilegiado do Leblon, com vista para o mar. Piscina infinita, jardim japonês abandonado, garagem com 5 carros importados que ele raramente dirigia, tecnologia de ponta em cada cômodo e um silêncio pesado que ecoava pelos corredores de mármore. Victor trabalhava 16 horas por dia, comia sozinho, dormia pouco, vivia numa rotina mecânica onde cada minuto era contabilizado, cada decisão calculada, cada emoção suprimida. Quando Elisa Moura apareceu para a entrevista naquela segunda-feira, ele quase a dispensou antes mesmo que ela abrisse a boca. O uniforme rosa estava um pouco desbotado, as unhas curtas, sem esmalte, chinelos havaianas nos pés porque os sapatos haviam arrebentado no ônibus, mas havia algo nos olhos dela, uma luz, uma autenticidade que ele não via há muito tempo. "O senhor é o Victor Vale?" Ela perguntou, estendendo a mão com naturalidade. "Prazer, eu sou a Elisa." "Pode me chamar de Eli, todo mundo chama." Victor olhou para a mão estendida como se fosse uma armadilha. Apertou rapidamente, soltou. "Senhora Moura, vou ser direto. Tenho exigências altas. Não tolero atrasos. Não tolero erros.
e definitivamente não tolero desonestidade. Que bom, Elisa sorriu, porque eu acordo às 5, faço tudo caprichado e minha mãe sempre diz que minha única doença é ser honesta demais. Uma vez devolvi R$ 50 que achei no bolso de uma calça que estava lavando. O dono já tinha até esquecido. Vitor arqueou uma sobrancelha. Interessante. Muito interessante. Ou ela era a melhor atriz que ele já conhecera, ou realmente existiam pessoas assim. Período de experiência. 1 semana. Começa amanhã às 7 da manhã. Às 7? Perfeito! Vou chegar às 6h30 então para preparar um café decente. Aposto que o senhor toma aquele café requentado de máquina, né? Isso aí mata qualquer um. Vitor não respondeu. Apenas entregou a chave reserva e uma lista de instruções de 3 páginas. Elisa pegou tudo, agradeceu e foi embora assobiando uma música. Naquela noite, Victor preparou o teste definitivo. Contou R$ 50 mil em notas de 100. Dividiu em 5 pilhas. Deixou espalhadas pela mesa de centro da sala principal, exatamente no trajeto que Elisa faria com o carrinho de limpeza. Programou as câmeras. Definiu o alarme para 6 da manhã. Na terça-feira, às 6h23, a campainha tocou. Victor vestiu roupas confortáveis, desceu as escadas e abriu a porta. Elisa estava ali, com uma sacola térmica na mão. Bom dia, seu Victor. Trouxe pão de queijo da minha tia. Ela faz o melhor do Meyer. E café passado na hora, ó. Antes que ele pudesse recusar, Elisa já estava na cozinha, colocando água para ferver, tirando a toalha de pano da sacola. O cheiro de pão de queijo invadiu a mansão como um abraço quente. A senhora chegou mais cedo que o combinado. Eu avisei! Pontualidade é sagrado. Agora senta aí que o café tá saindo. Victor ficou paralisado. Ninguém mandava nele. Ninguém entrava em sua cozinha sem autorização. Ninguém o chamava de seu Victor com tanta intimidade. E definitivamente ninguém o mandava sentar. Mas ele sentou, tomou o café, comeu o pão de queijo. Ficou em silêncio enquanto Elisa tagarelava sobre o trânsito, sobre a vizinha que estava grávida de gêmeos, sobre o papagaio do ônibus que falava palavrão. Depois, ela pegou o carrinho de limpeza e começou pelos quartos de cima. Victor esperou 30 minutos, tempo suficiente para ela se distrair. Então, desceu, espalhou o dinheiro na mesa e se deitou no sofá da sala, fechando os olhos quase completamente. Ouviu os passos dela descendo a escada, o rangido das rodinhas do carrinho. O som ficou mais próximo. Parou. Silêncio absoluto. E então, Elisa fez algo que mudaria tudo. Elisa parou diante da mesa de centro e ficou imóvel por longos 15 segundos. Vitor controlava a respiração com precisão cirúrgica, mantendo os olhos semicerrados, observando cada movimento dela através dos cílios. O coração dele batia forte demais. Sempre batia nessa hora, a hora da decepção inevitável. As mãos de Elisa se aproximaram do dinheiro. Victor sentiu o estômago apertar. Lá vem. Mais uma. Sempre a mesma história. Mais uma pessoa que ele teria que dispensar. Mais uma confirmação de que o mundo era exatamente o lugar frio e traiçoeiro que ele conhecia. Mas Elisa não pegou o dinheiro. Ela se abaixou devagar, juntou as 5 pilhas com cuidado e começou a organizá-las. Vitor franziu a testa internamente. O que ela estava fazendo? As notas foram sendo dispostas na mesa de forma meticulosa. Ela ajeitou cada pilha, alisou as pontas, verificou se estavam alinhadas. Então, com uma delicadeza que parecia absurda para alguém lidando com R$ 50 mil, Elisa arrumou o dinheiro em formato de coração. Um coração perfeito, simétrico, bonito. Victor sentiu algo estranho no peito. Uma rachadura na armadura. Elisa pegou um bloquinho cor-de-rosa do bolso do uniforme, um daqueles blocos baratos de anotação que vendem em papelaria de bairro. Escreveu algo com uma caneta azul, dobrou o papel e colocou bem no centro do coração de dinheiro.
Depois pegou o pano de limpeza, passou na mesa ao redor do coração, sem tocar nas notas, ajeitou os arranjos de flores artificiais e começou a limpar o restante da sala, cantarolando. Ela estava cantarolando uma música de Gonzaguinha enquanto limpava ao redor de 50 mil reais como se fossem apenas uma decoração inusitada. Victor não conseguia processar. Em 6 meses de testes, 17 funcionárias diferentes, ele vira de tudo. Vira gente pegando o dinheiro rapidamente. Vira gente fingindo não ver e voltando depois. Vira gente tirando foto. Vira gente suando frio. Mas nunca, jamais, havia visto alguém fazer um coração com as notas e sair cantando. Elisa terminou a sala, passou o aspirador no tapete persa, ajeitou as almofadas do outro sofá, empurrou o carrinho de volta para a área de serviço. Victor ouviu a porta se fechar. Esperou mais 5 minutos em absoluto silêncio. Então, abriu os olhos completamente e sentou-se. Caminhou até a mesa como se estivesse se aproximando de uma bomba armada. Olhou para o coração de dinheiro, perfeito, intocado. Pegou o bilhete rosa dobrado e abriu. A letra era redonda, caprichada, com um desenho de carinha sorridente no canto. Seu Victor, achei esse dinheiro aqui na mesa. Deve ter esquecido antes de dormir. Organizei num formato bonito porque dinheiro guardado com carinho rende mais, minha avó sempre dizia. Tá tudo certinho, pode conferir. E acorda direito no sofá. Vai ficar com torcicolo. Beijo, Eli. Victor leu o bilhete 3 vezes, depois 4. Sentou-se no sofá, ainda segurando o papel. Olhou para o coração de dinheiro, para o bilhete, para o dinheiro novamente. Algo estava errado. Ou melhor, algo estava certo. Assustadoramente certo. Ele pegou o telefone, quase ligou para a agência de emprego para fazer verificação de antecedentes mais profunda. Quase. Mas parou no meio do gesto. Pela primeira vez em 5 anos, Victor Vale não sabia exatamente o que fazer. Subiu as escadas e encontrou Elisa nos quartos, trocando as roupas de cama. Ela cantava agora, não mais cantarolava. Cantava mesmo, com voz afinada, enquanto esticava o lençol com movimentos precisos. Senhora Moura, ela se virou sorrindo. Oi, já acordou? Dormiu bem? O dinheiro na mesa. Ah, sim, tá tudo lá, viu? Conferi 2 vezes. 50 mil redinhos. Deve ser para pagar alguma coisa importante. Deixei bem arrumadinho. A senhora não achou estranho 50 mil reais jogados na mesa? Elisa deu de ombros, voltando a arrumar a cama. Rico é assim mesmo, né? Meu patrão anterior deixava relógio de 50 mil no banheiro. A gente que é pobre que guarda dinheiro na gaveta da calcinha com cadeado. Ela riu. Mas relaxa, eu tomei conta. Ninguém toca no seu dinheiro, não. Victor ficou parado na porta do quarto, segurando ainda o bilhete rosa. Elisa terminou a cama, pegou as toalhas sujas e passou por ele cantando novamente. Ah, seu Victor, trouxe limão de casa. Vou deixar uns cortados na cozinha. Limão espanta mau humor e energia pesada. Esse casarão tá precisando de uma energizada. Ela desceu as escadas deixando um rastro de perfume barato de lavanda e uma alegria que parecia não fazer sentido nenhum em sua mansão. Victor olhou para o bilhete mais uma vez. Depois, guardou no bolso da calça. Pela primeira vez em anos, o homem de gelo não sabia se estava testando alguém ou sendo testado. Os dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Victor Vale. Elisa chegava sempre às 6h30, meia hora antes do combinado, com alguma coisa na sacola térmica. Quarta-feira foram broas de fubá. Quinta, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Sexta, cocada branca que a tia dela fazia para vender na feira. E todo dia, sem falta, café passado na hora que enchia a mansão de um aroma que Victor havia esquecido que existia. Mas não era só a comida, era tudo. Elisa transformava cada cômodo que tocava. Colocou flores amarelas na sala, margaridas simples que ela comprava na feira com o próprio dinheiro.
Deixou 3 limões cortados ao meio em pratinhos pela casa. Limão espanta mau humor, seu Victor. Pode confiar, é ciência da avó. Abriu janelas que ficavam fechadas há meses. A luz do sol invadiu corredores que Victor nem lembrava que tinham vista para o mar. E os bilhetes, meu Deus, os bilhetes. Elisa deixava bilhetes por toda parte. No espelho do banheiro, sorria mais, seu rosto aguenta. Na geladeira, comprei iogurte natural, esse tanto de refrigerante vai te matar. Na mesa do escritório, levanta dessa cadeira a cada hora, trombose não avisa. Todos em papéis coloridos, com desenhos de carinhas, sorrisos, corações, estrelinhas. Victor guardava cada um. Não sabia por quê. Simplesmente guardava. Tinha uma gaveta no criado mudo cheia de bilhetes de Elisa. Lia antes de dormir como quem lê cartas de alguém importante. Na terça-feira seguinte, ele desceu para o café da manhã e encontrou Elisa conversando. Sozinha, Victor parou no corredor, escondido, ouvindo. Pois é, Robson, essa casa é muito grande para uma pessoa só, né? Olha o tamanho dessa sala. Dá para fazer uma festa com 100 pessoas aqui. Mas o seu Victor fica ali naquele escritório o dia inteiro, coitado. Acho que ele esqueceu que tem uma piscina linda lá fora. Victor franziu a testa. Robson? Quem era Robson? Outro funcionário que ele não conhecia? Apareceu na porta da sala e viu Elisa conversando com o robô aspirador de pó. Bom dia, seu Victor. Tava aqui apresentando a casa para o Robson. Dei nome para o robozinho. Ele é gente boa, trabalha calado, não reclama de hora extra. Victor ficou sem resposta. Ela dera nome ao aspirador de pó e conversava com ele, diariamente. A senhora sempre conversa com eletrodomésticos? Só com os que trabalham comigo, Elisa respondeu sorrindo. Solidão faz mal até para robô, e para humano então nem se fala. A frase ficou suspensa no ar. Victor fingiu que não ouviu. Virou-se e foi para o escritório. Mas ouviu. Naquele fim de semana, ele deveria estar revisando contratos. Em vez disso, estava observando Elisa pelo vidro da cozinha. Ela cantava enquanto preparava o almoço que ele não havia pedido. Sambava sozinha, usando a colher de pau como microfone. De repente parou, olhou pela janela e viu Victor observando. Acenou animada e fez sinal para ele entrar. Vem cá, preciso de ajuda. Victor entrou na cozinha pela primeira vez em meses. Ajuda com o quê? Você vai virar esse panqueco. Ela apontou para a frigideira. Eu não sei fazer isso. Todo mundo sabe. É instinto humano. Confia. Ela colocou a espátula na mão dele. Ficou ao lado, guiando. Desliza por baixo. Isso. Agora coragem. Vira. Victor virou. O panqueco dobrou no meio, disforme. Elisa explodiu em gargalhadas. Não um riso contido. Uma gargalhada alta, genuína, que ecoou pela cozinha como música. Tá vendo? Instinto humano. Ela limpou as lágrimas de tanto rir. Tá mais para instinto de origami. Victor olhou para o panqueco destruído. E então aconteceu algo extraordinário. Um som estranho saiu de sua garganta. Rouco, enferrujado. Ele estava rindo. Rindo de verdade pela primeira vez em 5 anos. Elisa parou de rir e o olhou com ternura. Pronto. Sabia que você tinha isso aí guardado. Ela terminou os panquecos. Comeram juntos na cozinha. Coisa que Victor jamais fazia. Elisa contou sobre os 3 empregos. A faxina na mansão dele de manhã, a limpeza no escritório à tarde, o turno num restaurante 3 noites por semana. Tudo para pagar o tratamento da mãe, que tinha diabetes e problemas no coração. Por que você não me contou isso antes? Victor perguntou. Você não perguntou, ela deu de ombros. E eu não gosto de parecer coitadinha. Todo mundo tem problema, né? Uns falam, outros carregam calado. Depois do almoço, Elisa entregou a Victor um pedaço de papel. Outro bilhete, mas esse era diferente. Era um vale desenhado à mão, colorido com caneta. Vale 1 risada, paz 1 limonada. Válido para dias difíceis. Pode trocar comigo quando quiser.
Victor segurou o vale como se fosse um documento legal. Isso é sério? Muito sério. Aliás, você já usou hoje. A risada do panqueco conta. Agora falta a limonada. Vou fazer. Ela fez limonada. Colocou açúcar demais, do jeito que criança gosta. Serviram em copos grandes na varanda com vista para o mar. Ficaram em silêncio, ouvindo as ondas. Um silêncio diferente, não pesado, leve. Obrigado, Victor disse de repente. Por quê? Por estar aqui. Elisa sorriu. É meu trabalho, seu Victor. Não, não é só trabalho. Ela olhou para ele com aqueles olhos claros, cheios de uma sabedoria que não combinava com a vida dura que levava. Então tá, de nada. Victor guardou o vale no bolso junto com os outros bilhetes. Naquela noite, sozinho no quarto, ele os espalhou na cama e leu todos novamente. Cada frase boba, cada desenho torto, cada lembrança de que existia vida além de planilhas e desconfiança. E pela primeira vez em anos, Victor Vale dormiu sem precisar de remédio. Se você está gostando dessa história, deixa aquele like e se inscreve no canal. Ainda tem muita emoção pela frente e você não vai querer perder o que acontece a seguir. Na segunda semana, Victor começou a fazer algo que ele mesmo não conseguia explicar. Acordava mais cedo, não para trabalhar, para estar na cozinha quando Elisa chegasse. Dizia a si mesmo que era apenas para tomar o café fresco, mas a verdade é que havia se acostumado com a presença dela. Com as histórias absurdas sobre vizinhos, com as músicas que ela cantava, com a forma como transformava a manhã em algo menos cinza. Naquela terça-feira, Elisa chegou diferente. Ainda sorridente, ainda pontual, mas Victor notou. Os olhos estavam inchados. A maquiagem um pouco mais carregada, tentando esconder. As mãos tremiam levemente quando ela colocou a sacola na bancada. Bom dia, seu Victor. Hoje trouxe sonho. Aqueles de doce de leite que você gostou. Você está bem? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Elisa parou, surpresa. Ninguém perguntava se ela estava bem. Ela era a que perguntava, a que cuidava, a que fingia que estava tudo certo. Tô sim. Por que não estaria? Victor se aproximou. Pela primeira vez, olhou para ela de verdade. Não como patrão avaliando funcionária. Como um ser humano vendo o outro. E viu. Viu o cansaço profundo. Viu a preocupação que ela carregava feito peso nas costas. Viu a mulher de 29 anos que trabalhava 3 empregos e ainda assim sorria. Elisa. O que aconteceu? O nome. Ele usou o nome dela. Não Senhora Moura. Apenas Elisa. E algo naquele gesto quebrou a barreira que ela mantinha. Os olhos encheram de lágrimas. Minha mãe piorou. O remédio que ela precisa custa R$ 2.400. O SUS não tem. Eu tentei parcelar na farmácia, mas não aprovaram meu cartão. E sem o remédio, o médico disse que... Ela não terminou a frase. Não precisava. Victor sentiu algo estranho no peito. Raiva. Não dela, do mundo, de como as coisas funcionavam, de como pessoas como Elisa trabalhavam até destruir a própria saúde e ainda assim não conseguiam o básico. Quanto você ganha aqui? 2.200. Nos 3 empregos juntos? Sim. Victor fez as contas mentalmente. Ela trabalhava aproximadamente 14 horas por dia, 6 dias por semana, por R$ 2.200. Menos que ele pagava de conta de luz da mansão. E você ainda traz pão de queijo da sua tia, com o seu dinheiro. Elisa deu um sorriso molhado. É pouca coisa, né? E você come tudo certinho. Isso me deixa feliz. Algo dentro de Victor se rompeu completamente. Não foi uma rachadura pequena. Foi uma avalanche. Toda a armadura que ele construiu durante 5 anos desmoronou diante daquela mulher que não tinha nada e ainda assim dava. Que trabalhava 3 empregos e ainda assim cantava. Que carregava uma dor profunda e ainda assim trazia sonho de doce de leite para alegrar a manhã dele. Ele subiu as escadas sem dizer nada. Elisa ficou na cozinha, limpando as lágrimas, provavelmente se arrependendo de ter se aberto.
provavelmente com medo de ter ultrapassado limites. Victor voltou 5 minutos depois com um envelope. Tome. Elisa abriu. Dentro havia 3.000 reais em dinheiro. Seu Victor, eu não posso aceitar isso. Pode. E vai aceitar. Mas é muito dinheiro. Eu não pedi. Eu só... Elisa. A voz dele saiu firme, mas não fria. Você organizou 50.000 reais em formato de coração e não tocou em nada. Você trabalha 3 empregos e ainda traz comida para mim. Você trouxe luz para uma casa que estava morta. Aceita o dinheiro, compra o remédio da sua mãe. E isso não é favor, é reconhecimento. As lágrimas desceram livres agora. Elisa segurou o envelope contra o peito. Eu vou te pagar. Todo mês um pouquinho, juro. Não quero que pague, mas eu preciso pagar. Senão, não consigo aceitar. Victor suspirou, teimosa. Está bem, paga quando puder. Elisa jogou os braços ao redor dele num abraço apertado. Victor ficou paralisado. Ninguém o abraçava há anos. Literalmente anos. Não sabia mais como corresponder. Mas seus braços, por conta própria, se fecharam ao redor dela, desajeitadamente, hesitante. Mas fecharam. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada mesmo. Quando Elisa se afastou, Victor percebeu que estava com os olhos úmidos. Virou-se rapidamente. Vou trabalhar. Qualquer coisa me chama. Subiu as escadas como se estivesse fugindo. Trancou-se no escritório. Sentou na cadeira de couro. E pela primeira vez em 5 anos, Victor Vale chorou. Não de tristeza, de algo que ele não conseguia nomear. Algo entre vergonha e redenção, entre dor e alívio. Ele havia passado 5 anos testando pessoas, armando ciladas, procurando provas de que o mundo era ruim. E quando finalmente encontrou alguém bom, alguém genuinamente bom, percebeu que o problema nunca foi o mundo. O problema sempre foi ele. Elisa não precisava passar em teste nenhum. Ela já havia passado. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro bilhete. Desde o primeiro sorriso. Victor é que estava sendo testado e estava falhando miseravelmente. Naquela tarde, ele fez algo que não fazia há meses. Deixou o notebook fechado. Desceu para a sala. Sentou no sofá. E ficou apenas olhando pela janela para o mar. Pensando, sentindo, finalmente permitindo que as emoções que ele havia congelado começassem a derreter. Elisa passou pela sala com o carrinho, viu ele ali parado e sorriu. Tá descansando? Que orgulho! Continue assim. Ela não sabia. Não fazia ideia do terremoto que havia causado. Do quanto 3.000 reais eram irrelevantes perto do que ela realmente havia dado. Ela havia devolvido algo que Victor julgava perdido para sempre. Esperança. Nos dias seguintes, algo mudou na dinâmica entre Victor e Elisa. Ele não conseguia mais fingir que era apenas patrão e empregada. Começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ela cantava mais alto quando estava especialmente cansada, como se a música fosse combustível. O jeito que torcia o nariz quando concentrada, limpando vidros. Como seus ombros relaxavam quando ela finalmente se sentava para tomar água. Victor começou a deixar coisas para ela. Nada óbvio, apenas pequenos gestos. Um chocolate importado que ele comprou demais na mesa da cozinha. Um vale-transporte extra que ele pegou por engano. Um travesseiro ortopédico novo que ele não se adaptou e sugeriu que ela levasse para casa. Elisa aceitava tudo com aquele sorriso que iluminava o ambiente, mas sempre retrucava com algo. Se ele deixava chocolate, ela trazia bolo no dia seguinte. Se ele dava vale-transporte, ela limpava os lustres que nem estavam na lista de tarefas. Era um jogo silencioso de gentilezas que nenhum dos dois admitia estar jogando. Na quinta-feira, Victor decidiu trabalhar na varanda em vez do escritório fechado. Elisa apareceu com limonada sem ele pedir. Tá calor. Imagina você aí de calça social e camisa. Toma. Ela colocou o copo ao lado do notebook. Victor notou um band-aid no dedo dela. O que foi isso? Ah, nada.
Me cortei lavando um copo que quebrou ontem no restaurante. Besteira. Não, você trabalhou no restaurante ontem à noite machucada? Claro, não posso faltar. Conta não para de chegar. Ela riu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Victor olhou para ela. Realmente olhou. Elisa tinha 29 anos, mas parecia mais velha sob a luz do sol. Linhas finas ao redor dos olhos, mãos ásperas de tanto produto de limpeza e ainda assim, aquele sorriso. Sempre aquele sorriso. Senta aqui. Ué, por quê? Só senta. Elisa sentou desconfiada. Victor se levantou, entrou na cozinha e voltou com uma caixa de primeiros socorros profissional. Pegou a mão dela com cuidado, tirou o band-aid improvisado e limpou o corte direito. Aplicou pomada antibiótica. Colocou um curativo adequado. Pronto. Assim não infecciona. Elisa olhou para o dedo enfaixado e depois para ele. Você é cheio de surpresa, né, seu Victor? Por quê? Porque você finge que é duro, mas não é. Você só está machucado. A frase caiu entre eles como uma bomba suave. Victor soltou a mão dela. Eu não finjo nada. Finge sim. Finge que não liga para as coisas. Finge que prefere ficar sozinho. Finge que trabalhar 16 horas por dia é escolha e não fuga. Você não me conhece. Conheço mais do que você pensa. Elisa se levantou, mas não de forma brusca. Gentilmente. Conheço porque eu também faço isso. Trabalho até cair para não pensar em quanta coisa eu perdi. Sorrio para todo mundo para não chorar sozinha. A gente reconhece a gente, seu Victor. Ela voltou para dentro. Victor ficou na varanda, olhando para o mar com as palavras dela ecoando. Machucado. Ela o chamou de machucado. Não de frio, não de difícil. Machucado. Como se soubesse que o gelo era apenas proteção. Naquela tarde, Victor fez algo impulsivo. Algo completamente fora do personagem que ele construiu. Foi até a cozinha, onde Elisa preparava o almoço. Me ensina a fazer panqueca de novo. Elisa se virou, surpresa. Sério? Sério. Mas você tem trabalho. O trabalho pode esperar. Eles fizeram panquecas. Victor errou as 3 primeiras. Elisa ria cada vez, mas não de forma maldosa. Ria com alegria genuína de quem está se divertindo. Na 4ª tentativa, ele acertou. A panqueca virou perfeita, dourada, bonita. Olha só, você conseguiu. Elisa bateu palmas. Agora você é oficialmente um ser humano completo. Sabe virar panqueca. Esse é o critério? É sim. Todo mundo precisa saber fazer 3 coisas. Um ovo, uma panqueca e um pedido de desculpas decente. Victor parou. Pedido de desculpas? É, porque todo mundo erra. E saber pedir desculpas direito é a arte. E eu sei. Elisa olhou para ele com aquela honestidade brutal que só ela tinha. Ainda não, mas vai aprender. Comeram as panquecas juntos. Elisa colocou música no celular velho. Uma playlist de pagode e samba. Começou a dançar sozinha na cozinha, usando a espátula como pandeiro. Dança comigo. Eu não danço. Todo mundo dança. Você só esqueceu como. Elisa, vem! Ela pegou a mão dele e puxou. Victor estava rígido como uma tábua. Não sabia onde colocar as mãos. Como mover os pés. Elisa riu. Posicionou as mãos dele na cintura dela, segurou os ombros dele. Relaxa. É só deixar o corpo ir. Olha para mim. Isso. Agora segue o ritmo. Eles se moveram desajeitadamente no começo. Victor pisou no pé dela 2 vezes. Mas Elisa não parou. Continuou guiando, continuou sorrindo, continuou cantando baixinho perto dele. E aos poucos, impossível como parecia, Victor começou a sentir o ritmo. Não perfeitamente, mas sentiu. Tá vendo? Elisa sussurrou. Você tem ritmo. Só tinha esquecido. Eles dançaram mais 2 músicas. A proximidade era estranha, íntima demais para patrão e empregada. Mas nenhum dos 2 se afastou. Quando a 3ª música terminou, ficaram parados, ainda segurando um ao outro, respirando próximos. Seu Victor? Sim, obrigada por deixar eu ser eu mesma aqui.
Nos outros lugares, eu tenho que fingir que não tô cansada. Aqui eu posso cantar, posso rir, posso ser. Victor engoliu seco. Não me agradeça por isso. Mas eu agradeço. Ela se afastou delicadamente e voltou para a limpeza. Victor ficou na cozinha, sozinho, com o som do pagode ainda tocando baixo no celular dela. Olhou para as próprias mãos. Mãos que há 5 minutos estavam na cintura de Elisa, que seguraram outra pessoa, que sentiram calor humano e percebeu que o homem de gelo estava derretendo. Rápido demais, perigoso demais. Mas pela primeira vez em muito tempo, Victor não queria parar o processo. O fim de semana foi estranho para Victor. Pela primeira vez em anos, ele sentiu falta de segunda-feira. Falta do barulho do carrinho de limpeza. Falta da voz de Elisa cantando. Falta dos bilhetes coloridos. Em mansão, voltou a ser o mausoléu silencioso que sempre foi. E Victor percebeu o quanto havia se acostumado com a vida que ela trazia. No sábado à noite, ele estava na varanda com um copo de uísque quando o telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendeu, mas algo o fez aceitar a chamada. Alô? Seu Victor? A voz de Elisa estava trêmula, abafada. Desculpa ligar no seu dia de folga. Eu não sabia quem mais chamar. Victor se levantou imediatamente. O que aconteceu? Minha mãe teve uma crise, tá no hospital. Eu tô aqui sozinha e... A voz dela quebrou. Desculpa. Não devia ter ligado. Você não é meu amigo. Você é meu patrão. Foi inadequado, desculpa. Qual hospital? Seu Victor. Qual hospital, Elisa? Hospital Municipal Miguel Couto, mas não precisa... Fico aí em 40 minutos. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. Pegou as chaves do Porsche, algo que raramente dirigia, e saiu em disparada. O trânsito do sábado à noite estava pesado, mas Victor dirigiu com uma urgência que ele mesmo não entendia completamente. Por que estava fazendo aquilo? Por que o telefonema dela o afetou tanto? Por que a ideia de Elisa, sozinha, assustada, fez seu peito apertar? Chegou ao hospital em 35 minutos. Encontrou Elisa na sala de espera da UTI, sentada numa cadeira de plástico azul, com o uniforme do restaurante ainda vestido. Ela segurava o celular com as 2 mãos, olhando para o chão. Quando viu Victor, os olhos se arregalaram. Você veio mesmo. Claro que vim. Victor sentou ao lado dela. Como ela está? Estável agora, mas foi grave. O coração... O médico disse que ela precisa de uma cirurgia e o SUS tem fila de 8 meses. Quanto custa a cirurgia particular? Seu Victor, não. Você já me ajudou demais. Quanto? Elisa suspirou derrotada. 55 mil reais. Um silêncio pesado caiu entre eles. Era muito dinheiro. Para Elisa, era uma fortuna impossível. Para Victor, era o que ele gastava em uma viagem de fim de semana para Miami, que ele nem aproveitava direito. Eu vou pagar. Não, não, seu Victor. Isso é loucura. Você mal me conhece. Eu trabalho para você há 2 semanas. Isso não faz sentido nenhum. Faz todo sentido. Não faz. Você não me deve nada. Victor se virou para ela e pela primeira vez deixou a armadura cair completamente. Elisa, você quer saber a verdade? Eu armei um teste para você no primeiro dia. Espalhei 50 mil reais na mesa enquanto fingia dormir. Era uma cilada, uma armadilha cruel que eu montava para todas as funcionárias. Elisa o olhou confusa. Eu sei. Você sabe? Claro que eu sei. Você acha que eu sou boba? Rico não esquece 50 mil na mesa e ninguém dorme com a coluna torta daquele jeito. Ela deu um sorriso molhado. Mas eu não liguei, porque eu entendi. Entendeu o quê? Que você foi machucado, que alguém te traiu feio e que você estava procurando provas de que todo mundo era ruim. Então eu decidi te dar prova do contrário. Victor sentiu algo se romper dentro dele. Por quê? Por que você faria isso? Porque eu conheço solidão quando vejo. E você, seu Victor, tá sozinho faz tempo. Não sozinho de corpo, sozinho de alma, do tipo que dói de verdade.
As lágrimas desceram antes que Victor pudesse impedir. Ali, na sala de espera de um hospital público, às 11 da noite de um sábado, o empresário de gelo chorou na frente da faxineira que havia quebrado todas as suas defesas. "Minha noiva me traiu", ele disse, a voz saindo embargada. "Junto com meu sócio. Roubaram milhões, fugiram, e eu jurei que nunca mais ia confiar em ninguém, que nunca mais ia deixar ninguém entrar. Passei 5 anos construindo muros. E você derrubou todos em 2 semanas. Elisa segurou a mão dele. A mão áspera, calejada de tanto trabalho, envolvendo a mão macia dele. "Sabe o que eu aprendi cuidando da minha mãe doente? Que a gente não pode deixar uma ferida definir quem a gente é. Pode doer, pode deixar cicatriz, mas não pode ser a gente inteira. Como você faz isso? Como você trabalha 3 empregos, cuida de uma mãe doente, ganha R$2.000 e ainda assim é feliz? Quem disse que eu sou feliz?" Elisa sorriu tristemente. "Eu finjo bem, muito bem. Mas eu também tô quebrada, seu Victor. Só que eu escolho colar os pedaços com amor em vez de raiva. É mais difícil, mas dói menos no final." Eles ficaram em silêncio, mãos entrelaçadas. 2 seres humanos quebrados, achando consolo um no outro. Uma enfermeira passou e olhou para eles com ternura, provavelmente pensando que eram marido e mulher. Nenhum dos dois corrigiu. "Eu vou pagar a cirurgia", Victor disse finalmente. "E não é favor, não é pena. É porque você me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. E isso não tem preço. O que eu te devolvi." Victor olhou nos olhos dela. A capacidade de sentir. Elisa começou a chorar de verdade agora. Não o choro contido que ela provavelmente estava segurando há horas. Um choro profundo, liberador. Victor a puxou para um abraço. Ela se aninhou contra o peito dele e ele sentiu as lágrimas molhando sua camisa social. Segurou ela firme, como se pudesse absorver parte da dor. "Eu vou pagar a cirurgia", ele repetiu. "Sua mãe vai operar na semana que vem, no melhor hospital particular do Rio, com o melhor cirurgião cardíaco, e você não vai me pagar de volta. É um presente. Eu não mereço isso." "Merece, mais do que ninguém que eu já conheci." Ficaram ali abraçados na sala de espera, enquanto outras famílias choravam, esperavam, oravam. 2 mundos completamente diferentes que se encontraram no lugar mais improvável. E naquele momento, Victor Valle entendeu algo fundamental. Ele não estava salvando Elisa. Ela é que estava salvando ele. A cirurgia de Dona Marina, mãe de Elisa, foi marcada para a quarta-feira seguinte no Hospital Sírio-Libanês. Victor não apenas pagou o procedimento, mas garantiu que a melhor equipe médica do Rio estivesse presente. Elisa tentou protestar, mas ele foi inflexível. Pela primeira vez em anos, Victor estava usando seu dinheiro para algo que realmente importava. Na manhã da cirurgia, Victor apareceu no hospital. Elisa estava na sala de espera, nervosa, torcendo as mãos. Quando o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. "Você não precisava vir. Eu sei. Mas quis." Eles esperaram juntos, 5 horas de cirurgia. Victor cancelou 3 reuniões. Respondeu e-mails pelo celular, enquanto Elisa caminhava de um lado para o outro, rezando baixinho. Ele comprou café para ela. Ela não tomou. Comprou um lanche. Ela não comeu. Então ele simplesmente ficou ali, uma presença silenciosa, deixando que ela soubesse que não estava sozinha. Quando o cirurgião finalmente apareceu com a notícia de que tudo havia corrido perfeitamente, Elisa desmoronou. Literalmente. As pernas falharam. Victor a segurou antes que ela caísse e ela chorou em seus braços por longos minutos. Choro de alívio, de gratidão, de exaustão emocional. "Ela vai ficar bem", o médico disse, sorrindo. "Sua esposa é forte." Nenhum deles corrigiu o engano. Nos dias seguintes, enquanto Dona Marina se recuperava, Elisa praticamente morou no hospital. Victor insistiu que ela tirasse folga do trabalho. Pagaria normalmente. Ela recusou no começo, mas ele não aceitou não como resposta.
Então ela concordou, mas com uma condição, que ele a visitasse no hospital todos os dias, e Victor foi. Todos os dias. Chegava no fim da tarde, trazia comida decente porque a comida do hospital era intragável. Sentava com Elisa no quarto enquanto Dona Marina dormia. Conversavam sobre tudo, sobre nada, sobre a vida. Foi em uma dessas tardes que Victor contou a história completa. Sobre Marcela, sobre a traição, sobre os 12 milhões desviados, sobre como ele havia se fechado completamente desde então, transformando o sucesso financeiro em prisão emocional. Você ainda a ama? Elisa perguntou. Não, faz tempo que não, mas ainda odeio. E o ódio é um tipo de prisão também. Você precisa perdoar. Ela não merece perdão. Não é por ela, é por você. Elisa segurou a mão dele. Guardar ódio é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Você está se matando sozinho, seu Victor. Não sei se consigo. Consegue. Eu te ajudo. Quando Dona Marina finalmente acordou lúcida, ela olhou para Victor com curiosidade. Você é o patrão da minha filha? Sou, senhora. Ela fala muito de você. A mulher sorriu fraca. Diz que você é carrasco por fora e meloso por dentro. Mãe! Elisa ficou vermelha. Victor riu. Aquela risada que ele havia esquecido que tinha. Ela exagera. Não exagero, não, Elisa murmurou. Dona Marina segurou a mão de Victor com força surpreendente para alguém que acabara de sair de uma cirurgia cardíaca. Obrigada por cuidar da minha menina. Ela trabalha demais. Nunca deixa ninguém cuidar dela. É uma honra cuidar dela, Dona Marina. A mulher olhou entre os dois com um sorriso sábio. Sei. No caminho de volta para casa naquela noite, Victor e Elisa dividiram um Uber. Ele insistiu em deixá-la em casa primeiro. O apartamento era no Meyer, um prédio antigo de 4 andares sem elevador. Elisa morava no terceiro. Quer subir? Tomar um café? Prometo que não tem teste escondido dessa vez. Victor sorriu. Quero. O apartamento era minúsculo. Sala e cozinha integradas, um quarto, banheiro. Mas era limpo, organizado, cheio de plantas e fotos. Fotos de Elisa criança, de Dona Marina jovem, de uma família feliz antes da vida ficar difícil. Elisa fez café, o mesmo café que ela fazia na mansão dele. Serviram na mesinha da sala, sentados num sofá que já tinha visto dias melhores, e conversaram até meia-noite sobre sonhos antigos. Elisa queria ter feito faculdade de pedagogia, mas não teve dinheiro. Victor queria ter sido arquiteto, mas o pai insistiu em administração. A gente sempre desiste dos nossos sonhos, né? Elisa disse melancólica. Não precisa ser para sempre. Sonhos podem ser retomados. Aos 29, trabalhando 3 empregos? Acho difícil. Victor ficou em silêncio, pensativo. Uma ideia estava se formando em sua cabeça, algo louco, algo que ia contra tudo que ele havia construído nos últimos 5 anos. Mas pela primeira vez, algo que parecia certo. E se você não precisasse trabalhar 3 empregos? Como assim? E se você trabalhasse só para mim? Horário comercial, segunda a sexta, salário justo, e eu pagasse sua faculdade. Elisa o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Seu Victor, isso é... Não, você já fez demais. Não fiz nada. Você transformou minha vida. Deixa eu transformar a sua também. Mas por quê? Por que você está fazendo tudo isso? Victor olhou para ela. Realmente olhou. Para os olhos claros, para o sorriso cansado, para a mulher que entrou em sua vida como um furacão de luz e virou tudo de cabeça para baixo. E entendeu. Finalmente entendeu o que estava acontecendo. Ele estava se apaixonando. A percepção o atingiu como um soco. Não era gratidão, não era admiração, era algo muito maior, muito mais assustador. Ele estava se apaixonando pela faxineira, pela mulher que fazia bilhetes cor-de-rosa, que conversava com um aspirador de pó, que trouxe vida de volta para sua mansão morta. Porque você merece, ele disse finalmente, sem coragem de admitir a verdade completa. Simples assim.
Elisa segurou a xícara de café com as duas mãos, os olhos marejados. Ninguém nunca acreditou em mim assim. Então está na hora de alguém acreditar. Eles ficaram em silêncio, o peso do momento pairando entre eles. Algo havia mudado, algo fundamental. A linha entre patrão e empregada estava completamente borrada. E nenhum dos dois sabia exatamente o que aquilo significava, mas ambos sabiam que não havia mais volta. Victor foi embora quase 1 da manhã. No caminho para casa, sozinho no carro, ele ligou para o advogado dele. Pediu que preparasse um contrato de trabalho novo para Elisa, com benefícios completos, salário digno e bolsa integral de estudos. Porque se havia aprendido algo nas últimas semanas, era que dinheiro parado não valia nada. Mas dinheiro usado para mudar uma vida, isso não tinha preço. 2 semanas depois, Dona Marina recebeu alta. Elisa voltou ao trabalho na mansão, mas tudo estava diferente. O contrato novo estava assinado. Ela agora trabalhava apenas para Victor, com salário de R$ 6.000, horário comercial e a matrícula na faculdade de pedagogia garantida para o semestre seguinte. Elisa chorou quando assinou o documento. Victor fingiu que era procedimento normal, mas a verdade é que nada era normal. A tensão entre eles era palpável. Olhares que duravam segundos a mais. Mãos que se tocavam acidentalmente e demoravam a se soltar. Conversas que começavam sobre trabalho e terminavam sobre vida, sonhos, medos. Victor estava apaixonado, completamente, irremediavelmente, e isso o apavorava. Na quinta-feira à tarde, Victor estava no escritório quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Um choro abafado. Desceu correndo e encontrou Elisa sentada no chão, segurando algo nas mãos. Ela chorava de forma silenciosa, os ombros tremendo. Elisa, o que foi? Ela levantou o rosto. Nos olhos, uma mistura de emoção que Victor não conseguia decifrar. Nas mãos, ela segurava um relógio antigo. O relógio de bolso do pai dele. Aquele que estava parado há 15 anos, desde que o homem havia falecido de infarto. Victor guardava o relógio numa vitrine na sala. Nunca tocava, nunca consertava. Era uma lembrança dolorosa de um pai ausente que morreu antes que eles pudessem resolver mágoas antigas. Eu estava limpando a vitrine, Elisa explicou entre soluços. E esbarrei sem querer. O relógio caiu. Eu peguei rápido, mas o vidro trincou um pouquinho. Eu sinto muito. Eu sei que era importante. Eu vou pagar o conserto, eu juro. Victor se ajoelhou ao lado dela, pegou o relógio das mãos trêmulas de Elisa. E então, algo extraordinário aconteceu. O relógio estava funcionando. O tic-tac suave, constante, preenchendo o silêncio da sala. Após 15 anos parado, o mecanismo havia voltado à vida. Não quebrou, Victor sussurrou incrédulo. Ele está funcionando. Como? Estava parado há anos. A queda deve ter destravado o mecanismo. Victor girou o relógio nas mãos, ouvindo aquele som que não ouvia desde adolescente. O som que embalava as tardes na fazenda quando o pai ainda estava vivo. Antes das brigas, antes do distanciamento, antes de tudo dar errado. As lágrimas desceram sem aviso. Victor não tentou esconder. Segurou o relógio contra o peito e chorou. Chorou pelo pai que perdeu, pela relação que nunca consertaram, pelas palavras que nunca disse, por todos os anos que passou com raiva em vez de perdão. Elisa o abraçou ali mesmo no chão da sala. Ela não disse nada, não precisava. Apenas segurou ele enquanto 15 anos de dor finalmente encontravam saída. Meu pai me deu esse relógio no meu aniversário de 18 anos. Victor disse quando conseguiu falar. Era o relógio do avô dele, tradição de família. Ele disse que um dia eu passaria para meu filho. Mas a gente brigou. Eu queria fazer arquitetura. Ele queria que eu assumisse a empresa. Discutimos feio. Falei coisas terríveis. 3 meses depois ele teve o infarto. Morreu antes que eu pudesse pedir desculpas, antes que eu pudesse dizer que o amava. Ele sabia. Você não entende.
As últimas palavras que eu disse para ele foram de raiva. Eu gritei que ele só ligava para dinheiro, que era um pai péssimo, que eu o odiava. Seu Victor, olha para mim. Elisa segurou o rosto dele com as duas mãos. Pais sabem, mães sabem. Eles sabem quando a gente tá com raiva porque tá com medo, quando a gente grita porque tá machucado. Seu pai sabia que você o amava, tenho certeza disso. Como você pode ter certeza? Porque ele te deu o relógio, mesmo depois da briga. Ele poderia ter pegado de volta, vendido, dado para outra pessoa. Mas não, deixou com você, porque sabia que um dia você entenderia. Victor olhou para o relógio funcionando, para aquele mecanismo delicado que Elisa, sem querer, havia consertado. E entendeu. Não era só o relógio que ela consertara, era ele, todo ele, cada peça quebrada, cada mecanismo travado, cada ponteiro parado no tempo. Elisa, eu preciso te falar uma coisa. O quê? As palavras emperraram. 5 anos construindo muros. 5 anos se protegendo. 5 anos jurando nunca mais se abrir. E agora, ajoelhado no chão ao lado de uma mulher que entrou em sua vida por acaso, todas as defesas haviam desmoronado. Você o quê? Elisa perguntou suavemente. Eu não quero que você seja só minha funcionária. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elisa o olhou com olhos arregalados. Seu Victor, eu sei que é loucura. Eu sei que somos de mundos diferentes. Eu sei que provavelmente você vai achar absurdo, mas eu não consigo mais fingir. Você mudou tudo. Você trouxe luz para uma casa morta, cor para uma vida cinza. Você me ensinou a sentir de novo. Seu Victor, me chama de Victor. Só Victor, por favor. Elisa engoliu seco. Victor. O nome saiu trêmulo. Eu também sinto isso. Desde que entrei aqui e vi você fingindo dormir naquele sofá, fingindo ser duro, mas com os olhos tristes. Eu vi você, o você de verdade. E eu... A campainha da mansão tocou, interrompendo o momento. Ambos ficaram paralisados, o mundo real invadindo a bolha que haviam criado. Victor respirou fundo, limpou o rosto e foi atender. Era uma entrega. Documentos do escritório. Assinou, dispensou o motoboy e voltou para a sala. Elisa estava de pé, ajeitando o uniforme, recompondo-se. A vulnerabilidade de segundos atrás havia sido guardada, mas não completamente. Ainda havia algo diferente no ar, uma promessa não dita, uma possibilidade assustadora. Eu vou terminar a limpeza, ela disse, voz baixa. Elisa, a gente precisa pensar, Victor, isso é grande demais, importante demais para decidir no impulso. Ela estava certa. Victor sabia. Mas pela primeira vez em anos, ele não queria pensar. Não queria calcular riscos. Não queria construir defesas. Queria apenas sentir. Queria apenas mergulhar no que quer que fosse aquilo que estava nascendo entre eles. Mas respeitou, assentiu, guardou o relógio funcionando no bolso, bem perto do coração. E naquela noite, sozinho no quarto, Victor segurou o relógio e ouviu o tic-tac constante. O som da vida voltando, do tempo recomeçando, de algo que estava quebrado sendo consertado. Elisa havia consertado o impossível. E Victor finalmente entendeu que algumas quedas são necessárias. Às vezes, precisamos quebrar completamente para finalmente funcionar direito. O fim de semana foi uma eternidade. Victor não conseguia parar de pensar naquele momento interrompido, nas palavras que Elisa não terminou de dizer, no eu também que ficou suspenso no ar. Ele segurava o relógio do pai constantemente, ouvindo o tic-tac como se fosse uma resposta para perguntas que ele não sabia fazer. Na segunda-feira, Elisa chegou no horário de sempre, mas estava diferente, mais quieta. O sorriso ainda estava ali, mas menor. Ela limpava em silêncio, não cantava, não deixava bilhetes. Victor a observava do escritório, sentindo o peso da distância que ela havia colocado entre eles. No meio da tarde, ele não aguentou mais. Desceu as escadas e a encontrou no jardim.
Ela estava regando as flores que eles haviam plantado juntos semanas atrás. As margaridas amarelas estavam lindas, florescendo sob o sol do rio. Elisa, a gente precisa conversar. Eu sei. Ela desligou a mangueira. Eu pensei muito no fim de semana. O coração de Victor acelerou. Eu também. Victor, eu não sou como a sua ex-noiva. Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero sua mansão. Eu não quero nada material de você. Eu sei disso. Mas eu preciso que você também saiba que eu não sou projeto. Não sou alguém que você pode consertar ou salvar para se sentir melhor consigo mesmo. Eu sou uma pessoa completa, quebrada, cansada, cheia de contas para pagar, mas completa. Eu nunca pensei em você como projeto. Não? Elisa o encarou com aquela honestidade brutal. Você tem certeza? Porque eu vi a forma como você me olha às vezes, como se eu fosse a prova de que ainda existem pessoas boas. Como se eu fosse a redenção que você estava procurando. As palavras atingiram Victor como socos, porque havia verdade nelas. Ele havia, sim, colocado Elisa num pedestal, transformado ela em símbolo, em salvação. Mas ela estava certa. Ela não era símbolo, era humana, falha, real. Você tem razão, ele admitiu. Eu fiz isso, mas não é só isso. Não é só porque você é boa, é porque você é você. Com todas as suas manias irritantes, com o jeito que você conversa com o aspirador de pó, com os bilhetes bregas, com a forma que você canta sambas velhos. Eu me apaixonei por tudo isso, pela pessoa completa, não pela ideia dela. Elisa respirou fundo. Eu também me apaixonei por você, pelo homem que finge ser duro, mas chora quando lembra do pai, que dança mal, mas dança mesmo assim, que trabalha demais porque tem medo de sentir. Eu te amo, Victor, mas eu tenho medo. De quê? De que você acorde um dia e perceba que eu sou só uma faxineira do Meyer, que eu não sei usar metade dos talheres da sua mesa, que eu nunca viajei para fora do Brasil, que meu sonho é ter um apartamento de 2 quartos e você tem uma mansão, de que a diferença entre a gente seja grande demais. Victor se aproximou, pegou as mãos dela. Mãos ásperas de tanto trabalho, mãos que ele havia aprendido a amar exatamente por isso. Você quer saber qual é a diferença real entre nós? Você sabe viver, eu esqueci como. Você encontra alegria em panqueca queimada. Eu encontrava problemas em tudo. Você faz amizade com um robô. Eu mal conseguia falar com humanos. Se alguém aqui tem que aprender com o outro, sou eu. Victor, eu passei 5 anos construindo uma prisão. Você entrou aqui e demoliu cada parede. Me ensinou que confiar não é fraqueza, que rir não é perder o controle, que sentir não é se colocar em perigo. Você não é a faxineira. Você é a mulher que me ensinou a viver de novo. As lágrimas desceram livres pelo rosto de Elisa. Eu não quero ser só mais uma pessoa que você contrata. Você nunca foi. Desde o primeiro dia, desde o coração de dinheiro na mesa, desde o primeiro bilhete. Você nunca foi só funcionária. Então o que eu sou? Victor respirou fundo. Era agora. O momento que ele mais temia e mais desejava. Você é a mulher que eu amo. A mulher com quem eu quero acordar todo dia. A mulher cujos bilhetes bregas eu quero ler pelo resto da vida. A mulher que trouxe o relógio do meu pai de volta à vida e, sem saber, trouxe meu coração também. Elisa soluçou. Eu tenho tanto medo de te decepcionar. Impossível. Você já fez o impossível. Me fez acreditar em pessoas de novo. Me fez acreditar em mim de novo. E se não der certo? E se der? Victor sorriu. Elisa, eu passei 5 anos com medo de errar, com medo de confiar, com medo de sentir. Estou cansado de viver com medo. Quero viver com você, mesmo que dê errado, mesmo que seja difícil, mesmo que o mundo não entenda. Eu escolho você. Todos os dias, eu escolho você. Elisa jogou os braços ao redor dele e o beijou. Ali mesmo, no jardim, cercados pelas flores que haviam plantado juntos. Um beijo molhado de lágrimas.
Um beijo que sabia a recomeço, a cura, a vida voltando onde antes só havia cinza. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Se o meu pai soubesse que eu ia me casar com o patrão... Elisa riu. Casar? Eu nem te pedi em casamento ainda. Ainda? Ela arqueou a sobrancelha. Então vai pedir? Eventualmente. Mas primeiro eu quero fazer as coisas direito. Te namorar, te levar para jantar, conhecer melhor sua família, apresentar você para minha mãe e ouvir ela dizer que finalmente achei alguém decente. Sua mãe vai me achar decente? Vai te amar. Impossível não amar você. Eles sentaram no jardim de mãos dadas, enquanto o sol se punha sobre o Leblon. Dois mundos completamente diferentes que se encontraram no lugar mais improvável. Um homem de gelo que aprendeu a derreter. Uma mulher de luz que nunca deixou a escuridão vencer. Sabe o que é engraçado? Elisa disse, encostando a cabeça no ombro dele. Se eu tivesse pegado aquele dinheiro no primeiro dia, nunca teríamos chegado aqui. Às vezes, a melhor escolha que a gente faz é não escolher o caminho fácil. Vitor beijou o topo da cabeça dela. Obrigado por não pegar o dinheiro. Obrigado por fazer um coração com ele. Obrigado por cada bilhete brega. Obrigado por me ensinar que ainda existe bondade no mundo. Obrigado por me deixar entrar, por confiar em mim mesmo quando você tinha medo, por me mostrar que príncipes de gelo também derretem. Eles ficaram ali até as estrelas aparecerem. E naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, a mansão não estava silenciosa. Havia risadas, havia música, havia vida. Victor guardou o relógio do pai na mesma vitrine, mas agora ele funcionava, assim como seu coração. Algumas coisas precisam quebrar completamente para voltarem a funcionar. E às vezes, a pessoa que conserta você chega disfarçada de teste, de cilada, de desconfiança. Mas se você tiver coragem de deixar as defesas caírem, vai descobrir que o amor sempre chega quando você menos espera. E sempre da forma que você mais precisa. E você já testou alguém e descobriu que estava completamente errado? Já encontrou alguém que mudou sua vida quando você menos esperava? Já percebeu que às vezes construímos muros para nos proteger, mas acabamos nos aprisionando? Conta aqui nos comentários sua história. E se essa narrativa tocou seu coração, deixa aquele like e se inscreve no canal para mais histórias que vão te emocionar, te fazer pensar e te lembrar de que o amor verdadeiro aparece nos lugares mais improváveis. Até